Olha só o hall de entrada desse edifício que eu vou gravar hoje, um dos apartamentos cobertura. É incrível, né? Vocês estão reconhecendo? São todas obras do Juarez Machado. Isso justamente porque o edifício se chama Juarez Machado. O apartamento aqui é do proprietário e arquiteto Gabriel Bordim. Vocês vão adorar. Então vamos lá conhecer o apartamento do Gabriel. Olá, Suzane, bem-vinda. Oi, tudo bom, Gabriel? Tudo bem contigo? Tudo certo. Gabriel, a minha pergunta inicial em todas as conversas é qual foi a necessidade que os clientes se trouxeram. Mas nessa situação aqui específica, os clientes são vocês mesmos, né? Então eu quero entender quais foram as necessidades que vocês tinham para serem colocadas aqui. Então, acho que essa é uma pergunta muito boa, porque a gente sempre comenta, né, que fazer um projeto para nós mesmos é sempre mais difícil, até porque a gente conhece aí um horizonte de coisas e ideias e propostas que a gente poderia trazer. Eu diria que nesse caso em específico, por se tratar de um loft, foi o ganho de espaço e as soluções de aproveitamento de espaço, de como encaixar tudo que nós precisávamos nesse apartamento. Isso foi o que deu as diretrizes aí principais para nós. E ao mesmo tempo eu quis trazer um projeto leve, com peças que tenham um significado para mim, e trazer algo atemporal que eu acho que resume muito o nosso trabalho. Eu vou começar, acho que, explicando um pouquinho aqui pela entrada. Como eu falei, é um loft, então os espaços não são muito grandes. Esse corredor de entrada, eu já quis trabalhar ele com uma galeria. Eu já fiz uma compilação aqui de umas obras de arte que a gente fez, que a gente gosta bastante. Aqui a gente já fez essa parte que a gente tinha uma limitação estrutural um pouco mais baixa, e eu quis ressaltar isso trazendo esse forro de madeira. Então a gente tem todo esse bloco funcional que agrega cozinha, escada, lavanderia, toda ela com esse nível levemente mais baixo, então, e trazendo esse aconchego da madeira para esse ponto. E aqui a gente começa a ver um pouco da parte funcional, então, onde a gente teve que encaixar tudo no seu devido lugar, digamos assim, a começar pelo cooktop. Aqui a coito, aqui a gente teve uma dificuldadezinha que depois eu vou mostrar para vocês lá em cima, para conseguir lutar isso para fora, que era algo que eu achava bem importante. Como essa é uma cozinha meio galeria, com uma iluminação mais focada nela como um todo, trazendo essa prateleira iluminada para fazer uma iluminação mais funcional de trabalho. Apesar de ser um apartamento pequeno, a gente conseguiu colocar uma geladeira legal, side by side, que era uma coisa que nós queríamos, também a torre de eletros, e ganhar o máximo de espaço possível em torno desses equipamentos, né? Aqui a gente tem toda a parte da escada, então a gente consegue ver já a silhueta dela desenhada na marcenaria, e a gente pegou e tentou tirar o máximo de proveito disso. Então aqui a gente tem a lixeira da cozinha já embutida, né? Tirando partido desse espaço. Aqui a gente tem outra área de armazenamento com 2 gavetões. O café é algo muito importante para nós, então a gente pegou e tirou esse espacinho da cafeteira e ficou embutidinho aqui. E também a adega ficou já aqui embutida, escondidinha, então tudo no seu devido lugar e encaixadinho bem sobre medida mesmo. Na parte do living, começar por essa bancada, que foi a ideia, fazer essa ideia desse grande bloco de mármore Matarazzo. A gente criou essa peça que eu gosto de chamar de sabonete, que ela é então essa bancada bar, ela é 100% acabada em todos os lados, e ela ficou aqui uma área super legal para conversar enquanto a gente cozinha, para um lanche rápido, um café da manhã a 2 também, funciona super legal. E como a gente tem esse layout um pouco limitado, eu quis tentar trazer flexibilidade para esse espaço, e isso aconteceu através desse tapete orgânico, que é uma coisa que a gente tem usado muito, inclusive na Casa da Cor desse ano a gente usou isso também. Então a gente já trouxe o sofá mais atravessado, ele também já não segue as linhas das paredes, e fez essa composição toda mais fluida para criar esse aspecto mais contraído para a sala. Daí surgiu essa questão de a gente ter esses pontos todos muito leves, né? Como esse buffet branco, que então fica nesse tom surtom com a parede branca do fundo, com a obra de arte do Savas, aquela escultura do galho também no branco, com a mesa redonda também, que é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar. Eu acho que ela é super democrática, a gente consegue, já fez jantares aqui para 6 pessoas, então a gente consegue sempre puxar esse puff para cá e agregar mais pessoas. Aqui, seguindo essa linha da marcenaria, a gente trouxe também o lavabo integrado, que a gente tinha uma limitação grande de espaço. A ideia foi trazer esse grande espelho, então, que duplica, né, dessa ideia de duplicidade, e a gente tem como único elemento aqui mesmo essa cuba, que a gente também até tirou partido aqui da espessura da alvenaria para embutir esse nicho, ganhar um pouquinho de espaço, e fez esse bloquinho de mármore embutido, assim, então ficou essa cuba esculpida, com essa torneira
do qual comemora o aniversário deles, e que é uma peça super, que eu particularmente gosto muito, que ela tem essa releitura de uma torneira de jardim de latão. Então, também é uma coisa assim que remete a essa questão aí de uma peça mais vintage, com história, é algo que me atrai bastante. E aqui a gente criou esse bloco, na realidade, que ele compõe esse volume da cozinha, e ele foi uma solução também para conseguir isolar a parte íntima, que fica no segundo pavimento. Então essa porta não só ela isola o pavimento, mas quando ela está aberta, ela fica também como um anteparo aqui, quase como um biombo, fazendo parte da arquitetura. Vamos conhecer lá em cima? Vamos lá. Seguindo nessa linha de querer ganhar espaço, eu optei aqui por não ter corrimão, então a proteção dessa escada é feita por esse móvel. Ele tem uma essência quase como um buffet, mas ele tem essa ideia de gavetas e portas que servem como um armazenamento legal para nós. E assim como o quarto, a gente desenvolveu essa cama junto à Revive. Foi uma necessidade que eu encontrei no mercado, então ela foi assinada por nós. Que legal! Pelo nosso escritório, pela dificuldade de encontrar uma cama que me agradasse esteticamente e tivesse a função de baú. Então a gente tem nessa cama que ela tem essa ideia dessa cabeceira que ela abraça. A ideia foi fazer uma cama bem enxuta e ainda assim linkando com esse aspecto leve das curvas, do desenho que é contínuo. E aqui então a gente tem ainda a funcionalidade de ser uma cama baú, né? E quando fechada ela fica com esse aspecto de cama, essa cama mais italiana que eu chamo, né? Que é essa ideia do colchão semi-embutido. Então isso ficou de fato muito legal. E aqui atrás, nas obras de arte, você consegue contar a sua história através delas, né? Exatamente, aqui tem um pouco da história minha e do Thiago. A gente fez esse compilado de quadros que começam com as nossas caricaturas feitas pelo Pedro Silva, as nossas primeiras alianças, o Central Park, que é onde aconteceu o nosso pedido de noivado, e fecha com essa obra do Valtércio Caldas, que é uma obra super importante para nós também, junto com essa obra também do Le Paul, que é uma obra também que a gente super gosta dela, assim, quis colocar ela nessa parede especial, então a gente usou essa parede grande e deixou só ela mesmo nesse ponto para dar um destaque especial a ela. Gabriel, como lá na sala a gente percebe aqui também que você usa obras bem baixo, né? A gente tem aqui o pé direito mais alto e a obra está embaixo. Por que disso? A ideia é fugir do trivial e dar esses destaques, criar essa ideia do inusitado, né? É muito padrão você ver um sofá com 2 quadros em cima do sofá ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que a surpresa e a questão do inusitado está nesse posicionamento das obras, fugir desse padrão, fugir da simetria, né? Que é uma coisa muitas vezes óbvia. Existe a beleza na simetria, mas a simetria bem feita, eu acho ela ainda mais bonita. Concordo contigo. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, e essa pontuada assim, desses quadros, eu acho que faz todo o diferencial. E assim como a gente tem o resto dessa parede, a minha ideia é que com o passar do tempo, a gente gosta muito de comprar coisas que representem algo para nós nas viagens, e que a gente possa ir preenchendo esses espaços em branco aí ao longo do tempo, com coisas que façam sentido para nós. Aqui a gente tem esse banco do Zanini Caldas, que é uma peça que eu costumo usar muito nos projetos, que eu adoro. É uma peça que acho que ela tem esse minimalismo de forma, mas ao mesmo tempo tem um peso de desenho. Aqui desse outro lado a gente tem uma questão, foi uma solução técnica. Esse apartamento tem diversos fatores que dificultaram as questões técnicas da solução, e essa foi uma delas. Então a gente tinha uma dificuldade de conseguir jogar a exaustão do fogão para fora do apartamento. Como a gente tinha vigas no andar inferior, a gente teve que jogar esse duto para cima e para fora do apartamento nessa altura, né? Então ali a gente teve que criar um volume de concreto com esse duto, e a gente criou junto à Crash esse bloco de... Isso é uma granilite italiana, então que a gente fez em formato redondo, e a gente compôs com esse gaveteiro da Estúdio Bola para finalizar e dar esse... Então, criar esse criado mudo, que na realidade tem uma função que ninguém sabe, que é esconder esse... Não, ficou perfeito. Eu mesma não estava imaginando isso, né? E a gente ainda tem toda essa área aqui fora, né? Exato. Aqui perfeito também. A cereja do bolo, Aham. que é uma área que a gente acaba aproveitando muito, tanto íntima quanto para receber amigos. A gente tem essa bancada com essa cozinha quase que independente. Então, a gente tem aqui toda a parte de pia. Aqui a gente tem um cooktop, que inclusive também a gente desenvolveu com a Crash essa bandeja, que ela é útil e ao mesmo tempo ela protege
esse cooktop das Ela é intempéries. de Corian? É de Corian, proteína de Corian. Legal. E ela é super usual pra gente carregar, trazer coisas da cozinha pra cima. Temos a churrasqueira. E aqui então a gente tem essa mesa, que também é uma outra mesa que eu gosto muito do desenho dela. Toda de granilite, inclusive a base. E esse sofá, então, é uma área que a gente gosta muito de curtir aqui, tanto nos dias mais frios quanto no verão. O sol nasce lá e se põe aqui, então a gente tem esse privilégio de ver o nascer e o pôr do sol aqui nesse terraço. Tem uma vista assim bem urbana, mas bem bacana, né? Exato. E a gente tem esse distanciamento dos prédios vizinhos, então consegue ter essa visão um pouco ampla, né, desse horizonte que eu gosto bastante desse espaço. Aproveita bastante. Eu quero conhecer ainda o banheiro, vamos lá. Então aqui a gente fecha a área íntima com o banheiro. Ele também era um espaço um pouco mais reduzido, mas a gente conseguiu tirar partido dele de uma forma bem legal. A ideia foi fazer um banheiro bem puro, então ele é todo branco. A única área revestida que nós temos aqui é o box. Então o box é essa grande caixa de mármore Matarazzo, inclusive o forro. A gente tem várias situações de iluminação diferenciada, assim como aquele LED mais suave no fundo, né? Então a gente tem esse box duplo, que ao mesmo tempo que ele é amplo, com as duas portas abertas, ele se torna super amplo. Como nós temos poucas paredes também, eu usei aqui a ideia de fazer o próprio puxador como porta-toalhas, então a gente já tem essa versatilidade de uso, né, nesses dois itens. E aqui a gente tinha uma quina nesse banheiro, era uma coisa triangular. Originalmente a pia era nessa parede, eu optei por deixar esse eixo mais central. Também utilizamos esse espelho como armazenamento, né? Aqui. Tivemos essa bancada mais baixa em Corian, então com essa cuba sobreposta. Então, dadas as proporções do banheiro, ele acabou ficando um banheiro super espaçoso. Com os apartamentos cada dia menores, é sempre um desafio a gente conseguir achar soluções que ali um projeto minimalista, com estética e com bastante espaço para armazenar coisas, né? E você conseguiu, né? Parabéns. Obrigado. Mais um projeto do Gabriel que eu adorei conhecer, né? E esse aqui tão especial, sendo da casa, com todas as suas características. Adoro projetos assim, né? Que tem alma. A gente vê os seus projetos, mesmo na Casa Cor, eles têm alma, né? E eu gosto muito, te acompanho há muito tempo. E parabéns, fiquei muito feliz em poder mostrar isso para todo mundo. Fiquei bem feliz em poder te receber aqui em primeira mão, a primeira que está vendo o apartamento finalizado. E foi um prazer te receber. Obrigado. Obrigada.